Você já parou para pensar por que o caminho que parece ser o certo para alcançar seus sonhos não está funcionando como você esperava? E mais importante, por que insistimos em seguir essa ideia de um caminho certo, quando muitas vezes ele é nada mais do que uma ilusão que limita nosso verdadeiro potencial? Carl Jung, o renomado psicólogo, nos ensina que o caminho certo, que muitas vezes nos é imposto pela sociedade, família ou até pela nossa própria mente racional, pode não ser o caminho que realmente nos leva ao nosso verdadeiro destino. Jung acreditava que, para alcançar nossos sonhos e o verdadeiro sentido da vida, devemos questionar o que nos é ensinado sobre o que é certo e errado, e nos permitir explorar novos caminhos que surgem a partir da nossa própria intuição e conexão com o inconsciente. Ao longo da vida, somos condicionados a seguir um conjunto de regras, uma linha reta, onde o certo está relacionado ao que nos é esperado. Um bom emprego, estabilidade financeira, uma vida sem grandes riscos. Isso, muitas vezes, nos leva a seguir um roteiro imposto, onde nos sentimos presos em um ciclo de buscas superficiais e não alcançamos os verdadeiros sonhos e desejos da nossa alma. A visão de Jung sobre o caminho certo é profundamente libertadora. Ele nos convida a olhar para dentro, a entender que o caminho certo pode ser justamente o que nos é desconhecido e que muitos dos nossos sonhos estão escondidos nas sombras da nossa psique. O que Jung propõe não é seguir a lógica racional, mas sim aceitar que o caminho certo pode ser o oposto do que sempre nos ensinaram. O que você deve entender neste momento é que a busca por um caminho certo e linear pode ser a razão pela qual você ainda não alcançou os sonhos mais profundos que carrega dentro de si. Jung descrevia a sombra como a parte de nós mesmos que é reprimida ou negada, mas que contém nosso poder criativo e nossas maiores potencialidades. Se continuarmos a seguir o caminho certo, acabamos ignorando essas partes essenciais de nossa psique, que nos mostram as verdadeiras direções que devemos seguir. Portanto, o primeiro passo para alcançar os seus sonhos é abandonar a ideia do caminho certo. Isso não significa ser irresponsável ou viver sem direção. Pelo contrário, é uma chamada para confiar em algo mais profundo, seu inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente tem um conhecimento profundo sobre quem somos e sobre o que realmente buscamos na vida. Quando seguimos o caminho imposto, esquecemos de ouvir a sabedoria que reside dentro de nós e, como resultado, estamos sempre tentando alcançar um objetivo que não é realmente nosso. Ao invés de continuar buscando o caminho certo, Jung sugere que devemos aprender a escutar nossas próprias intuições e explorar as direções que surgem naturalmente, mesmo que pareçam incertas ou desconfortáveis. Esse processo de seguir a sombra é um dos passos mais importantes da individuação. O processo de nos tornarmos quem realmente somos, longe das expectativas externas. E como podemos fazer isso? O primeiro passo é a autoaceitação. Jung dizia que, para encontrar nosso verdadeiro caminho, precisamos aceitar nossa totalidade, incluindo nossas sombras, desejos e até nossos medos mais profundos. Só então podemos começar a explorar as verdadeiras oportunidades que estão à nossa frente e que frequentemente são ignoradas quando estamos tão focados no que é socialmente aceito como certo. Então, o que acontece quando você para de seguir o caminho certo? Você começa a construir o seu próprio caminho, a ouvir suas próprias verdades e a confiar nas intuições que surgem dentro de você. O que antes parecia incerto e arriscado começa a se revelar como a única verdadeira direção, que é única para você e conectada aos seus sonhos mais autênticos. Agora, pare um momento e pense: você está realmente seguindo o caminho que é certo para você? Ou está apenas seguindo as regras e expectativas de uma sociedade que diz o que você deve fazer para ser bem-sucedido? A verdadeira liberdade e sucesso vem quando você decide romper com essas expectativas e começa a seguir o caminho que é único e autêntico para você. O caminho certo nem sempre será claro, mas é exatamente aí que reside a verdadeira magia da transformação. Confie em sua jornada e prepare-se para dar os próximos passos
rumo aos seus sonhos mais profundos, sem medo de seguir as direções inesperadas que a vida e o inconsciente oferecem. Só então você começará a encontrar o verdadeiro significado da liberdade e da realização pessoal. Quando falamos sobre a necessidade de abandonar o caminho certo e buscar um caminho mais autêntico, inevitavelmente começamos a falar sobre um conceito fundamental na psicologia de Jung: a sombra. Para alcançar seus verdadeiros sonhos, você não pode ignorar essa parte essencial da sua psique. Jung dizia que a sombra representa tudo o que fomos ensinados a reprimir ou negar em nós mesmos: os medos, os desejos, as fraquezas e até mesmo as qualidades que não se encaixam na imagem idealizada que temos de nós. A sombra não é algo a ser temido, como muitas pessoas imaginam. Ela é, na verdade, uma das chaves mais poderosas para o nosso autoconhecimento e para alcançar nossos verdadeiros objetivos. A razão pela qual muitos de nós não alcançamos os sonhos mais autênticos é porque nos recusamos a enfrentar as partes de nós mesmos que são difíceis de encarar. Em vez de explorar nossas sombras, seguimos o caminho certo e seguro, ignorando as potencialidades escondidas que residem nessas áreas. Jung acreditava que, ao ignorar nossa sombra, estamos deixando de acessar fontes essenciais de energia criativa. Muitos dos nossos maiores talentos, habilidades e potencialidades estão escondidos nas partes de nós mesmos que consideramos negativas ou inaceitáveis. Ao aceitar a sombra, começamos a desbloquear um poder interno que nos permite avançar para a realização dos nossos sonhos, de forma mais autêntica e profunda. Esse processo de enfrentar a sombra exige coragem. Jung enfatizava que a verdadeira transformação pessoal acontece quando nos permitimos olhar para aquilo que nos assusta, reconhecer nossos defeitos e medos e aceitá-los como parte de nossa totalidade. Não podemos e não devemos continuar a perseguir sonhos baseados em uma versão idealizada de quem pensamos que somos. Os sonhos mais profundos e autênticos só se revelam quando reconhecemos e integramos todas as partes de nossa psique. A sombra contém tanto qualidades reprimidas quanto aspectos que a sociedade ou nós mesmos consideramos inaceitáveis. Ao enfrentar nossa sombra, começamos a compreender melhor o que realmente desejamos e o que estamos evitando. Esses desejos não reconhecidos muitas vezes se manifestam de forma disfarçada em nossa vida, criando ciclos de frustração, ansiedade e falta de clareza. Por exemplo, imagine que você tem o sonho de ser artista, mas ao mesmo tempo sente uma grande autocrítica que o impede de seguir esse caminho. Sua sombra pode conter o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente ou a crença de que ser artista não é algo prático ou respeitado. Esses aspectos reprimidos podem ser exatamente o que está impedindo você de tomar os passos necessários para alcançar esse sonho. Quando você começa a olhar para esses medos e os aceita, pode descobrir uma nova força e confiança para seguir o que realmente deseja. A aceitação da sombra não significa agir de maneira destrutiva ou irresponsável, mas sim reconhecer os aspectos da psique que foram escondidos e aprender a integrá-los de maneira positiva e criativa. Ao fazer isso, você começa a viver de forma mais autêntica e verdadeira, alinhando seus sonhos com sua essência mais profunda. O processo de enfrentar a sombra também está ligado à libertação do medo do fracasso. Muitos de nós temos medo de falhar ou de mostrar nossa vulnerabilidade, mas, como Jung afirmava, o verdadeiro crescimento ocorre quando aceitamos os erros como parte do caminho. Cada fracasso é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ao integrar a sombra, você começa a ver o fracasso não como um obstáculo, mas como uma ferramenta valiosa para alcançar seus objetivos. Agora, pense no seu maior sonho. O que está te impedindo de alcançá-lo? Existe alguma parte de você que tem medo, dúvidas ou crenças limitantes que precisa ser enfrentada? Ao abraçar essas partes de si mesmo, você se torna mais forte e mais alinhado com a verdadeira vontade do seu eu profundo, permitindo que seus sonhos se tornem não apenas possíveis, mas inevitáveis. Aceitar a sombra
É, portanto, uma habilidade essencial para alcançar os seus sonhos mais autênticos. Jung nos ensina que a totalidade de nossa psique, incluindo os aspectos que negamos, é o que nos permite ser verdadeiramente completos e vivos. Ao aceitar e integrar a sombra, você se conecta com seu poder interior e encontra a verdadeira direção para os seus sonhos. Quando falamos sobre alcançar nossos sonhos e objetivos mais autênticos, é impossível ignorar o medo que frequentemente surge em nossa jornada. O medo é um dos maiores obstáculos que enfrentamos ao buscar aquilo que realmente desejamos, e muitas vezes ele nos impede de dar o próximo passo. Mas o que Jung nos ensina sobre o medo é profundamente revelador. Ao invés de fugir dele, devemos enfrentá-lo. Jung acreditava que o medo é uma manifestação do inconsciente que nos alerta para os aspectos da nossa psique que ainda não foram integrados ou compreendidos. O medo não é apenas um inimigo a ser combatido, mas uma oportunidade de aprender mais sobre nós mesmos. Ao encarar o medo de frente, podemos começar a integrar os aspectos mais profundos de nossa psique, revelando as partes de nós mesmos que estavam escondidas ou reprimidas. Muitas vezes, temos medo de seguir os nossos verdadeiros sonhos, porque tememos o fracasso, o julgamento dos outros ou a incerteza do caminho. No entanto, como Jung disse, o fracasso não é algo a ser evitado, mas sim uma parte essencial do crescimento. O verdadeiro fracasso ocorre quando evitamos os desafios que surgem e deixamos de aprender com os erros. Quando encaramos o medo de falhar, podemos transformá-lo em uma fonte de aprendizado e crescimento pessoal. O medo do desconhecido é, em muitos casos, o que nos impede de dar o próximo passo. Jung nos ensina que, para avançarmos em direção ao nosso verdadeiro destino, precisamos estar dispostos a enfrentar a incerteza e a dar passos no escuro. Isso não significa ser imprudente, mas sim confiar no processo de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. E para Jung, esse processo exige coragem e disposição para encarar o desconhecido. Quando falamos sobre enfrentar o medo, muitas vezes isso envolve confrontar as nossas sombras e os aspectos de nossa psique que negamos ou tememos. A sombra, como Jung a descrevia, é composta por tudo aquilo que não queremos admitir ou que aceitar sobre nós mesmos. Esses aspectos da nossa psique muitas vezes se manifestam como medos irracionais e dúvidas internas. Mas, ao confrontá-los, começamos a liberá-los e a transformá-los em uma fonte de poder. Por exemplo, imagine que você tem o sonho de se tornar um artista, mas sente um medo profundo de falhar ou de não ser aceito. Esse medo pode ser a manifestação da sua sombra, refletindo a insegurança de não ser bom o suficiente ou de não cumprir as expectativas sociais. Ao enfrentar esse medo e começar a expressar sua arte, você começa a integrar essa parte da sua psique, libertando-se das limitações que o medo impõe. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento ocorre quando somos corajosos o suficiente para enfrentar nossas sombras e medos. Ao fazer isso, não estamos apenas desafiando as limitações impostas pela sociedade ou pela nossa própria mente racional, mas estamos, de fato, abrindo as portas para nossa verdadeira potencialidade. O medo, portanto, não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de exploração e autoconhecimento. À medida que você enfrenta o medo de forma consciente, você começa a perceber que ele perde seu poder sobre você. O medo se torna uma mensagem da psique, indicando onde a cura e a transformação são necessárias. Ao ouvir o medo e entender o que ele está tentando lhe ensinar, você pode utilizá-lo para avançar em direção aos seus sonhos, ao invés de ser paralisado por ele. Quando você decide não mais fugir do medo, mas sim enfrentá-lo com coragem e compreensão, você se liberta das amarras da insegurança e começa a trilhar um caminho mais autêntico e poderoso. O medo deixa de ser um obstáculo e se transforma em um aliado no processo de autodescoberta e realização de seus sonhos mais profundos. Em nossa busca pelos sonhos mais profundos e autênticos, muitas vezes buscamos respostas e validação no mundo externo. Procuramos em outras pessoas, na sociedade ou em circunstâncias externas a confirmação de que estamos no
caminho certo. No entanto, a verdadeira chave para alcançar seus sonhos está em assumir a responsabilidade emocional por sua jornada e aprender a ser emocionalmente autossuficiente. Jung acreditava que um dos maiores obstáculos para o autoconhecimento e a realização plena é a dependência emocional. Quando esperamos que outras pessoas ou circunstâncias determinem nosso valor ou nos ajudem a alcançar nossos objetivos, estamos entregando nosso poder pessoal e nos afastando de nossa verdadeira essência. A verdadeira transformação ocorre quando tomamos responsabilidade por nossas próprias emoções, decisões e ações. A autossuficiência emocional é a capacidade de agir de acordo com seus próprios valores e desejos, sem depender de validação externa. Isso não significa viver isolado ou sem apoio, mas sim ser responsável por como nos sentimos, o que desejamos e como enfrentamos os desafios da vida. Jung via essa responsabilidade emocional como uma parte crucial do processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos, sem as influências limitantes de outras pessoas ou das expectativas sociais. Muitas vezes, a razão pela qual não conseguimos alcançar nossos sonhos é que dependemos dos outros para nos dizer o que é certo, o que devemos fazer ou como devemos sentir. A verdadeira liberdade vem quando você começa a tomar as rédeas de sua própria vida emocional. Isso exige coragem, pois você terá que confrontar as crenças limitantes que adquirimos ao longo da vida e assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Quando nos tornamos emocionalmente autossuficientes, começamos a perceber que nossos sonhos e desejos não dependem da aprovação ou da aceitação dos outros. Em vez disso, somos guiados por nossa verdadeira essência e pelas necessidades emocionais autênticas que surgem dentro de nós. A verdadeira motivação para alcançar os nossos sonhos vem de dentro, não de influências externas. Jung também nos ensinava que o processo de individuação envolve um desapego das expectativas externas, para que possamos começar a agir de acordo com nossa própria verdade interna. Isso pode ser desafiador, especialmente quando sentimos a pressão de agradar aos outros ou de seguir os caminhos impostos pela sociedade. No entanto, quando tomamos responsabilidade emocional por nossa própria jornada, começamos a desbloquear um poder interior que nos permite seguir nossos sonhos sem medo de falhar ou de desagradar aos outros. Por exemplo, se você tem o sonho de abrir um negócio próprio, mas sente que precisa da aprovação de sua família ou amigos para dar esse passo, você está permitindo que a opinião dos outros defina suas decisões. A verdadeira autossuficiência emocional vem quando você decide agir de acordo com sua intuição e valores, independentemente do que os outros pensam. Esse processo exige coragem, pois você estará indo contra as expectativas externas e confiando em seu próprio julgamento. Ao assumir a responsabilidade emocional por nossas escolhas, começamos a perceber que temos a capacidade de criar a vida que desejamos, independentemente das circunstâncias externas. Isso nos coloca no controle total de nossa jornada e nos permite fazer escolhas autênticas, alinhadas com nossos valores mais profundos. Agora pense no seu maior sonho. Quais são os medos ou dúvidas que surgem quando você pensa em persegui-lo? Existe algum fator externo que está te impedindo de avançar? Talvez seja o medo de não ser aceito, o medo de falhar, ou até mesmo o medo de desapontar outras pessoas. Quando você assume a responsabilidade emocional por sua própria jornada, começa a perceber que, ao agir de acordo com sua verdadeira essência, os desafios e medos se tornam oportunidades de crescimento. Jung nos ensinou que o caminho para a realização pessoal e para alcançar nossos sonhos mais profundos começa quando paramos de procurar aprovadores externos e começamos a agir com base em nossa própria verdade. Seja fiel a si mesmo. Tome responsabilidade por suas emoções e ações, e você começará a ver seu mundo e seus sonhos se desdobrando de forma mais autêntica e poderosa. Agora que você já começou a entender como a responsabilidade emocional e a integração da sombra são essenciais para alcançar seus sonhos, é hora de falar sobre outro aspecto crucial: a coragem de ser autêntico.
Muitas vezes, a razão pela qual não alcançamos nossos maiores objetivos e sonhos é que simplesmente não estamos sendo fiéis a nós mesmos. Autenticidade é o processo de viver de acordo com o que realmente acreditamos, desejamos e sentimos, sem nos preocupar com as expectativas externas ou com o que as outras pessoas acham que devemos fazer. Jung acreditava que para nos tornarmos verdadeiramente inteiros, precisávamos abraçar nossa essência mais profunda e autêntica, não a versão que a sociedade ou nossa família desejam ver, mas quem realmente somos em nossa totalidade. Quando falamos sobre sonhos e objetivos, a autenticidade significa não seguir um caminho padrão ou uma fórmula pronta, apenas para agradar aos outros ou atender às expectativas sociais. Na psicologia de Jung, isso é parte do processo de individuação, no qual nos libertamos das máscaras que usamos para ser aceitos e começamos a agir de acordo com nossa verdadeira natureza. A coragem de ser autêntico é, muitas vezes, a chave para quebrar as limitações externas que impedem nossa realização pessoal. Quando você decide viver de forma autêntica, você está dizendo ao mundo que não vai mais se conformar com as expectativas que não ressoam com sua verdadeira essência. Esse é um passo fundamental na jornada de autodescoberta, porque você começa a perceber que os limites que a sociedade impõe são, na verdade, apenas barreiras mentais que podemos superar. Ser autêntico significa agarrar os seus sonhos, mesmo quando eles parecem impossíveis ou fora do convencional. Jung dizia que muitas das maiores realizações humanas surgem de pessoas que ousaram viver de maneira autêntica, sem medo de serem julgadas ou de não se encaixarem no molde da sociedade. Essas pessoas seguiram seus próprios caminhos, mesmo que os outros considerassem suas escolhas arriscadas ou inadequadas. E muitas vezes foram essas escolhas que as levaram a realizar seus sonhos mais profundos. Mas a autenticidade também envolve enfrentar o medo de se destacar ou ser diferente. Muitas vezes, buscamos a aceitação e o conforto da aprovação dos outros. No entanto, Jung nos ensina que a verdadeira força vem de sermos fiéis a nós mesmos, mesmo quando isso significa ir contra a maré ou desafiar os padrões estabelecidos. Ser autêntico exige coragem, porque, ao fazer isso, estamos nos expondo ao desconforto e ao desconhecido. Estamos nos permitindo ser vulneráveis e mostrar quem realmente somos. A chave para vencer essa resistência é abraçar a autenticidade como uma força, não uma fraqueza. Jung acreditava que, ao aceitar nossa própria verdade e viver de acordo com ela, começamos a realizar nossa totalidade e a manifestar nossos sonhos mais profundos. Quando você vive autêntico, você não só atrai oportunidades que ressoam com sua verdadeira essência, mas também começa a sentir a paz interna que vem de saber que está seguindo o caminho certo, o seu próprio caminho. Agora pergunte a si mesmo, você está vivendo de forma autêntica? Está perseguindo os seus sonhos mais profundos ou está tentando se encaixar em um molde que não é o seu? Ser fiel a si mesmo é a única maneira de romper com as limitações externas e alcançar o que realmente deseja. A coragem de ser autêntico é a chave para a liberdade e para a realização dos seus maiores sonhos. Quando você decide seguir sua própria verdade, os limites desaparecem e você começa a viver de maneira mais plena, mais poderosa e mais conectada à sua verdadeira essência. Isso é o que Jung nos ensina. Ser quem somos, sem medo de sermos julgados, é o caminho para a verdadeira transformação e para a realização de nossos sonhos. À medida que você segue em direção aos seus sonhos mais profundos, um dos maiores desafios que enfrentamos é confiar na nossa intuição. Vivemos em um mundo onde a razão e a lógica são frequentemente colocadas à frente das percepções internas, como se nossa intuição fosse algo irracional ou não confiável. No entanto, Jung nos ensina que a intuição é uma ferramenta poderosa e essencial no processo de individuação e no caminho para a realização dos nossos sonhos. Jung acreditava que o inconsciente tem um conhecimento profundo sobre quem somos e o que realmente desejamos. Esse conhecimento não vem da lógica ou da razão, mas sim da nossa intuição, que nos conecta diretamente com as partes mais profundas e autênticas de nossa psique.
A intuição nos guia, muitas vezes, por caminhos que a razão não consegue explicar ou prever, mas que são absolutamente necessários para nosso crescimento e transformação. Quando você começa a confiar na sua intuição, começa a perceber que ela é uma ferramenta indispensável para alcançar seus sonhos. A razão pode nos levar a fazer escolhas seguras, mas a intuição é o que nos desafia a sair da zona de conforto e a explorar o desconhecido. Jung acreditava que, ao nos conectarmos com nossa intuição, estávamos acessando uma sabedoria profunda, que muitas vezes vai além do entendimento racional. A verdadeira dificuldade não está em confiar na intuição em si, mas em superar o medo de errar e a necessidade de controle que frequentemente nos impede de seguir o que sentimos de verdade. A sociedade muitas vezes nos ensina a duvidar da nossa intuição, nos dizendo que precisamos de provas ou garantias antes de tomar qualquer decisão. Mas, ao seguir unicamente a lógica ou a razão, muitas vezes deixamos de escutar a sabedoria interna que nos é dada pela nossa psique. A intuição não é uma habilidade sobrenatural ou misteriosa, mas uma forma de conexão profunda com as partes mais sábias de nossa psique. É a voz interior que nos diz o que é certo para nós, mesmo quando não temos todas as respostas ou informações lógicas para justificar o que estamos sentindo. Confiar na intuição significa, muitas vezes, agir sem saber exatamente o que virá a seguir, mas com a certeza de que estamos no caminho certo para alcançar nossos sonhos. Quando você aprende a ouvir sua intuição, começa a perceber que ela se alinha com seu verdadeiro desejo e com o seu propósito de vida. Por exemplo, você pode ter o sonho de começar um novo projeto, mas não sabe exatamente como ele se desenrolará. A lógica pode dizer que é muito arriscado ou que as condições não são ideais. Porém, se você seguir a sua intuição e a sentir como uma direção verdadeira e autêntica, você estará mais alinhado com o seu próprio caminho e, consequentemente, mais perto de realizar seus sonhos. Mas como sabemos quando estamos seguindo nossa intuição e não apenas nossos desejos ou impulsos momentâneos? A chave está em distinguir o que é genuíno e o que vem do medo ou da insegurança. A intuição sempre vem com uma sensação de calma, de certeza interna, mesmo quando o mundo exterior está cheio de incertezas. Ela nos orienta para a ação que está alinhada com nosso verdadeiro eu, não com o que é esperado ou imposto pelos outros. Jung acreditava que a intuição nos ajuda a integrar as partes da psique que não podem ser facilmente compreendidas pela razão. Isso inclui nossos desejos profundos, que muitas vezes estão ocultos sob camadas de medos ou repressões. Quando começamos a confiar em nossa intuição, começamos a trazer à tona esses desejos mais profundos e a alinhar nossas escolhas com aquilo que realmente ressoamos. A intuição, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que devemos apenas seguir sem questionar. Jung nos ensina que ela deve ser escutada com discernimento e que, ao combiná-la com a razão, podemos tomar decisões mais integradas e alinhadas com nossos verdadeiros sonhos. A razão e a intuição podem trabalhar juntas para ajudar a clarificar o caminho, mas muitas vezes a intuição é o ponto de partida para uma jornada mais autêntica. Agora, pense sobre os passos que você já deu em direção aos seus sonhos. Quantos desses passos foram guiados pela lógica e quantos foram guiados pela sua intuição? O que sua voz interior tem lhe dito? Está na hora de começar a escutar com mais atenção a sua intuição e permitir que ela seja uma direção clara para alcançar seus objetivos mais profundos. A intuição é uma parte essencial da sua jornada de transformação. Quando você começar a confiar nela, começará a perceber que está alinhado com seu verdadeiro propósito e que os caminhos que antes pareciam incertos começam a se abrir diante de você, trazendo a clareza e a direção de que você precisa para alcançar seus maiores sonhos. Quando começamos a percorrer o caminho para alcançar nossos sonhos, uma das maiores lições que aprendemos é que a falha não é algo a ser temido ou evitado. Pelo contrário, ela é uma parte essencial do processo de crescimento e transformação. Jung nos ensina que a falha, quando entendida de forma profunda,
pode ser um dos maiores catalisadores para o nosso desenvolvimento pessoal. Muitas vezes, a sociedade nos ensina a temer o fracasso. Somos ensinados desde cedo a evitar os erros e a perseguir a perfeição. No entanto, como Jung afirmava, a verdadeira transformação ocorre quando somos capazes de aprender com os erros e integrá-los ao nosso processo de autoconhecimento e individuação. Quando vemos a falha como uma oportunidade de aprendizado, ela deixa de ser algo negativo e passa a ser uma ferramenta poderosa de crescimento. A falha é muitas vezes vista como o oposto do sucesso, mas Jung nos ensina que os erros são, na verdade, passos necessários para alcançar a totalidade e a autenticidade. Ele acreditava que o verdadeiro fracasso ocorre quando evitamos o desconforto da falha e não aprendemos com ela. A verdadeira aprendizagem vem quando somos capazes de olhar para nossos erros de forma honesta e sem julgamento, entendendo o que eles têm a nos ensinar. Imagine, por exemplo, que você tenha tentado iniciar um novo projeto ou alcançar um novo objetivo, mas não obteve sucesso da forma que esperava. Muitas pessoas, nesse momento, podem sentir que falharam ou que não são capazes. Porém, o verdadeiro aprendizado vem quando você reflete sobre o que deu errado, entende os motivos por trás dos seus erros e usa essa experiência para ajustar seu caminho. Em vez de se culpar ou desistir, você se dá a permissão para aprender, crescer e tentar novamente. Jung acreditava que o fracasso é uma experiência humana universal e uma parte inevitável do processo de individuação. Quando enfrentamos nossas falhas, temos a oportunidade de nos reconhecer em sua totalidade, aceitando tanto nossas forças quanto nossas fraquezas. Isso nos torna mais autênticos e mais fortes, porque nos permite agir com mais sabedoria e com um maior entendimento de nós mesmos. Para Jung, errar é uma experiência vital que não deve ser evitada, mas sim abraçada. Ao errar, nós rompemos com a ilusão da perfeição e começamos a ver que o verdadeiro sucesso não está em fazer tudo de forma correta e sem falhas, mas em aprender e crescer a partir de cada experiência. Cada erro traz consigo uma lição valiosa, e ao se permitir errar, você abre espaço para um crescimento mais profundo. É importante compreender que o fracasso não significa que você não está no caminho certo. Pelo contrário, a falha é, muitas vezes, um sinal de que você está desafiando a si mesmo, saindo da sua zona de conforto e tentando algo novo e significativo. Cada erro é uma oportunidade de ajustar suas estratégias e melhorar sua abordagem, permitindo que você se torne mais forte, mais experiente e mais resiliente. Ao abraçar os erros, você começa a perceber que o caminho para alcançar seus sonhos não é linear, mas é repleto de aprendizado contínuo. Jung nos ensina que a vida não se trata de alcançar a perfeição, mas de integrar todos os aspectos da nossa psique, incluindo nossos erros e falhas, em nosso caminho de autodescoberta. Cada passo que damos, mesmo os que parecem ser falhas, é parte de um processo mais amplo de crescimento e realização. Agora, pense nos seus próprios erros e falhas. O que você tem aprendido com eles? Como pode usar essa experiência para avançar ainda mais em direção aos seus sonhos? Quando você começa a ver a falha não como algo a ser evitado, mas como uma ferramenta essencial para o crescimento pessoal, você libera sua energia criativa e abre caminho para um futuro mais autêntico e realizado. Chegamos à última etapa da jornada rumo aos seus sonhos mais autênticos e, como Jung nos ensina, o caminho da transformação é contínuo. Agora, o que você aprendeu até aqui precisa ser integrado de forma plena, para que você realmente viva de acordo com sua verdadeira essência e alcance a realização completa dos seus sonhos. O autoconhecimento, que foi o ponto central dessa jornada, é a chave para tudo. Não basta apenas saber o que se deseja, é necessário entender profundamente quem você é para tomar decisões que sejam alinhadas com a sua verdadeira natureza. Jung dizia que a verdadeira realização ocorre quando conseguimos integrar todas as partes de nossa psique, não apenas as partes boas ou aceitáveis, mas também aquelas que foram reprimidas ou negadas, como a sombra. O processo de individuação, segundo Jung,
É justamente a jornada de conhecer a si mesmo em sua totalidade. Quando você integra sua sombra, assume a responsabilidade por sua própria jornada emocional e rompe com as limitações impostas, você começa a agir com autenticidade e a atrair as oportunidades certas para alcançar seus sonhos. A verdadeira liberdade e realização não vem de seguir um caminho já determinado, mas de criar seu próprio caminho, alinhado com a sua essência mais profunda. Agora, mais do que nunca, é hora de agir com coragem e confiança. Como já discutimos, a falha não é um obstáculo, mas uma maneira de aprendizagem. O erro não é algo a ser temido, mas sim uma ferramenta de crescimento. Ao integrar essa visão, você começa a perceber que o caminho para seus sonhos não é linear nem perfeito, mas cheio de aprendizado contínuo, autodescoberta e crescimento. O autoconhecimento não é algo que se alcança de uma vez. Ele é um processo contínuo, e é essencial que você continue a explorar seus desejos mais profundos, ouvir sua intuição, enfrentar seus medos e aceitar sua sombra. Isso exige compromisso consigo mesmo e com a jornada de se tornar quem você realmente é. Agora que você tomou as rédeas do seu processo emocional e psicológico, é hora de agir de forma autêntica, sem medo de ser julgado ou de falhar. Jung dizia que a vida se torna verdadeira quando conseguimos agir com base em nosso próprio verdadeiro eu, não em uma versão idealizada de quem achamos que deveríamos ser. Quando você começa a viver de forma autêntica, você não apenas alcança seus objetivos, mas começa a viver uma vida que respeita a sua essência e seu verdadeiro propósito. A verdadeira realização vem quando você começa a viver de acordo com o que você realmente deseja, não o que os outros desejam para você. Isso é o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar inteiro e autêntico, alinhado com sua essência profunda. A realização dos sonhos não está no fim do caminho, mas em cada passo que você dá, guiado por sua própria verdade e autoconhecimento. Agora, olhe para os seus sonhos mais profundos. O que você aprendeu ao longo dessa jornada sobre quem você realmente é e o que realmente deseja? Você tem as ferramentas necessárias para seguir com confiança e tomar ações alinhadas com seus verdadeiros desejos. O processo de autodescoberta e transformação está apenas começando, e à medida que você continua a viver de forma autêntica, seu caminho se desdobrará naturalmente, trazendo a realização dos seus sonhos mais profundos e significativos. Então, agora é hora de agir com autenticidade e coragem, sabendo que o verdadeiro caminho para seus sonhos não é o que outros dizem que é, mas o que você sente em seu coração e alma. Confie em sua jornada, siga sua intuição e continue a integrar tudo o que você aprendeu até agora. O futuro está nas suas mãos, e você tem todo o poder necessário para fazer seus sonhos se tornarem realidade.